Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje eu vou falar da pesquisa IPESP. Pesquisa IPESP. Vou fazer uma análise dela. Por quê? Porque você vai falar, mas puta, tá igual. Tá bom. O fato de estar igual já é uma notícia. O Lula não perdeu nenhum ponto de novembro para cá. E se ele tiver com essa quantidade de pontos, ele pode embocar uma vitória no primeiro turno. Dá empate técnico a pesquisa. 44 para o Lula, 45 para todos os outros. Ali, ó. Essa é uma questão. A segunda questão é que essa pesquisa é uma pesquisa por telefone. Uma pesquisa telefônica de 1.000 questionários, patrocinada pelo mercado, pela XP. Ou seja, é uma pesquisa, em tese, desfavorável ao Lula. Né? Quem fez o webinário com Marcos Coimbra, aprendeu que as pesquisas no Brasil, que são telefônicas, elas apresentam uma distorção em relação às pesquisas que são presenciais, porque no Brasil o voto é obrigatório. Então, como o voto é obrigatório, quem responde no presencial, o entrevistador consegue capturar, está com um cara ali e fala, por favor, me ajuda, só 5 minutinhos, eu preciso só para poder ganhar meu troco, estou aqui trabalhando também, sou que nem você. Aí o cara responde, mesmo que ele não... No telefone, o cara fala, obrigado, tchau, não quero falar pesquisa, e bumba, desliga. Na internet, pior ainda, porque o cara tem que se inscrever. Então, essa pesquisa e o Lula tem mais vantagem entre os desinteressados. Então, não é que vocês, aqui a Helena está falando, eu desconfio dessas pesquisas, né, talvez telefônicas. Não tem que desconfiar. O próprio Marcos Coimbra diz, do ponto de vista do histórico delas, a gente pode ter confiança. Por quê? Porque elas foram feitas do mesmo jeito. A de novembro, a de dezembro, etc. Então, Lula não perdeu um voto de novembro para cá. Alviçaras, porque o discurso dos cientistas políticos, o Bolsonaro vai crescer no virada do ano, porque vai entregar mais obras, talvez a economia melhore um pouco, a pandemia vai acabar, não está nada acontecendo. Né? A economia não melhorou, a pandemia, infelizmente, não acabou por culpa do bolsonarismo, por culpa do Bolsonaro. Imagine se o ministro da Saúde tivesse feito a vacinação em dezembro e janeiro da garotada. A gente ia ter volta às aulas segura agora. Só que não fez. Então, está correndo risco. Já em Belo Horizonte, o Calil já atrasou a volta às aulas. O Nicolé está dizendo, se eu tivesse um filho hoje, eu não mandava para a escola, só depois da primeira dose. Eu esperaria a primeira dose 10 dias para poder mandar. Então, já vai ter pai que não vai... Se o filho tem qualquer tipo de problema, não vai mandar. Então, o governo, de novo, ele mesmo está se auto-boicotando. E está se auto-boicotando porque isso atrasa a recuperação econômica. Mas então eu vou falar da pesquisa aqui. O Guilherme tinha levantado umas telas, mas deixa para lá, Guilherme. Eu vou, porque eu já gastei muito tempo inicial aqui, eu vou ler. Eu acho que eu estou com a pesquisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Guilherme, você vai ter que colocar na tela e eu vou rapidamente falando aqui, então. Eu achei que eu tivesse com ela aberta, mas não estou. Olha só, avaliação do Bolsonaro. 55-23. Eu estou frito aqui com óculos, né? 55-23. Ele está pior do que sempre teve. É um dos índices mais altos dele. Então, ele não recuperou. A desaprovação é imensa. Eu vou virando aqui, Guilherme, é melhor, né? Isso. Aí, 64% da aprovação do governo dele. Altíssimo índice. Aí, percepção de notícias, isso é economia. Se a economia está no caminho certo, 65% da população, 2/3 dizem que a economia está no
no caminho errado. Interesse pela eleição é muito alto, 65%. 50% tem muito interesse, 15% tem algum interesse. 2/3 da população já estão interessados na eleição. Ou seja, o voto já está se definindo. E aí você vê na espontânea exatamente isso. 35% Lula e 23% Bolsonaro. Ou seja, o Marcos Coimbra, no webinário da Fórum, disse exatamente isso. Nunca na história deste país, ou seja, eu estou aqui brincando, nunca na história das eleições presidenciais, um candidato teve um percentual tão alto de espontânea no primeiro turno. E por isso ele acredita que o Lula nunca foi tão favorito em nenhuma das eleições que venceu ou que a Dilma venceu. O PT nunca teve um candidato tão favorito quanto o Lula nessa eleição. Mas o Bolsonaro também tem uma espontânea muito alta. Vejam, o eleitorado brasileiro hoje já está quase com 57% das pessoas já definidas em quem vão votar. É um índice muito alto, né? E aí, o que acontece? Na hora que você vai para a estimulada, o Lula sobe para 44%, ou seja, 9% da população, quando ouve o nome Lula, fala, não, se ele é candidato, eu vou votar nele. Vai de 35% para 44%. O Bolsonaro vai de 23% para 24%. Então, as pessoas que votam no Bolsonaro já sabem que ele é candidato e não estão dispostas a votar sabendo que ele vai ser. Só 1% do eleitorado. Sérgio Moro e Ciro empatam nessa pesquisa, surpreendente esse número. Esse número é contraditório com a todas as outras pesquisas. Eles têm 8%. E aí, Rovai, o que você acha disso? Eu acho ótimo. Se o terceiro colocado for o Ciro, eu não gosto do Ciro, Rovai, você é cirista. Outro dia, um amigo meu no Twitter veio me dizer que eu respeito, tenho muito carinho, disse que eu acendo uma vela para o Lula e outra para o Ciro. Eu não estou acendendo vela para ninguém, eu estou aqui fazendo análise. Eu prefiro, do ponto de vista político, que o Ciro seja o terceiro e não Moro. É melhor, vai eleger mais deputados progressistas do que se o Moro eleger uma bancada de canalhas com ele. É muito melhor que o Ciro seja o segundo, inclusive. Que o Lula se eleja em primeiro e o Ciro em segundo. Se puder ter essa opção que o campo progressista deveria desejar. Mas, eu não acho que esses sejam os números atuais. Acho que tem algum erro na margem de erro. Vamos aguardar as próximas pesquisas, mas não é o que as pesquisas têm dito. Ciro tem aparecido com 4%, 3%, 5% dos votos. Aí o voto espontâneo evoluído está mais ou menos a mesma coisa. O Bolsonaro perdeu 2 pontos da última pesquisa para essa. Ele cai de 25% para 23%. O Lula se manteve ali no mesmo patamar. Aí o último lado, a probabilidade de voto, a probabilidade do voto do Lula é muito alta, né? Jair Bolsonaro, aí Sérgio Moro, tal, tem algum que passando aqui. O Lula, como vocês podem ver, entre aqueles que votam com certeza e poderiam votar, ele chega em 56%. É disparado o candidato que tem a maior probabilidade de voto. Por incrível que pareça, e aí aquilo que eu estava falando, o segundo é o Ciro. Só que o Ciro tem 11% de que votariam nele, né? E 34% de que poderiam votar. Então, ele acaba perdendo muito votos, provavelmente por conta do Lula. E é por isso que eu defendo, por exemplo, nesse momento, o Ciro deveria estar nesse grande arranjo, o PDT nesse grande arranjo, nesse movimento para o Lula ser presidente, até pensando já na próxima eleição. O Ciro ainda tem aí mais uns 10, 12 anos que ele pode ser candidato. Segundo turno é palhaçada. O Lula ganha de todos os candidatos. O Bolsonaro perde para todos os candidatos. Lula e Bolsonaro dá 54 a 30. Lula e Sérgio Moro dá 50 a 31. Mas se o Sérgio Moro for para o segundo turno é pior. O Lula e Ciro dá 51 a 25. Aquele discurso de Matriz colocou outro dia, o Lula deveria abrir mão para o Ciro. O que você acha? Aí fizeram uma campanha na rede, no Twitter, para que o Lula abrisse mão para o Ciro. Faz o menor sentido. Olha só, aqui está dizendo claramente, se eles forem para o segundo turno, dá Lula. Lula e João Dória, dá Lula.
O João Dória teria 19% contra 52% do Lula. E aí, ao contrário, o Bolsonaro perde para todo mundo. 45-33 do Ciro, 42-33 do Dória, o que mostra que o Bolsonaro tem um teto, é 30-33% dos votos, no máximo, no segundo turno. O único que ele dá uma empareada é com o Moro. O Moro e Bolsonaro são igualmente rejeitados, 37-35 para o Bolsonaro contra o Moro. Vejam, o Bolsonaro empata ali com o Moro. O Moro é tão ou mais rejeitado que o Bolsonaro. Isso é um dado impressionante dessa pesquisa. Expectativa de vitória, Lula, sentimento sobre a pandemia. Eu vou passar aqui. Opinião sobre as personalidades políticas. Só o Lula, está aqui embaçado esse gráfico, tem nota acima de 5, tem 5,4. O segundo é o Ciro com 4,5. Então, seria até importante que o Ciro conquistasse esse segundo lugar aí, mas ele está engolido pelo Lula. Pode tirar da tela? Eu mesmo tiro. Era isso, ou enfim, analisar dessa pesquisa para que a gente possa ver. Ela tem dados muito interessantes. Entre esses dados, esse de que Lula ganha de todo mundo no segundo turno, Bolsonaro perde para todo mundo, exceto empata com o Moro. A ultradireita está sendo rejeitada pelo país. Excelente notícia para o país. E com isso encerramos este Fala Rovai de hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todos.